Como ser irresistível para o meu cliente, Cami? Como fazer o meu produto ser completamente desejado? Fala pra mim. Bom dia, minhas maravilhosas. E aí, vocês estão bem? Olha, hoje o Rafael tá me elogiando horrores com essa minha pele. Porque vocês acompanharam, né, que nos últimos dias eu tava indo fazer alguns tratamentos na dermatologista e, ó, a pele de agora. Que babado. O Rafael abriu a câmera lá e falou, meu Deus, a pele tá perfeita. Falei, vai dar bom dia, minhas maravilhosas. Não, essa pele, amigas, eu tô... Olha isso. Não consigo voltar agora. Foi. Bom dia. Mas tem que beber água, né? Não dá pra ficar sem beber água, senão a pele também não aguenta, cuidado. Bora começar? A gente tem o quê? O nosso sonoplastia em cima, com essa bateção do caralho, que não para nunca. Eu acho que essa obra só vai parar quando eu for viajar. E aí nunca mais vai ter obra, porque não é possível. Já tá há meses. Bom dia. Bora, minhas maravilhosas. Bom, já sabe, pega teu caderno, pega tua água, pega tudo aí pra gente começar essa aula incrível, onde a gente vai falar sobre a obra vai acabar no lançamento do MDA na construção do nosso império. Eu amo! Like rivers. Bom dia. Como é que vocês estão? Bora? Quem tá entrando agora, bora começar. Que hoje a gente não vai enrolar muito. Porque hoje vai ser aula, tá? Então se você não tá com o teu caderno na tua mão, você já pega o seu caderno. Porque hoje vai ser aula. Bom, minhas maravilhosas, vamos começar pelo começo, né? Como eu faço o meu produto ser desejado, Cami? Cada vez que você ouvir alguma coisa que vai bater, que você vai falar, meu Deus, isso daqui era pra mim, você vai mandar um foguinho, combinadas? Porque aí eu vou entendendo se você está aproveitando. Então, cada vez que eu disser alguma coisa que é o que você precisava ouvir, você vai mandar um foguinho. Beleza? Beleza, então. Você vai digitar um foguinho e vai mandar um foguinho. Primeira pergunta que eu quero falar pra vocês é: como que eu faço meu cliente desejar o meu produto? Como que eu faço o meu cliente desejar ser meu cliente? Como que eu faço a minha empresa ser irresistível? Como que eu faço para ser irresistível pro meu cliente? Bom, primeira coisa que você precisa saber, minha maravilhosa, é que hoje nós estamos no melhor momento para você vender o teu produto. No melhor momento para vender o seu produto. Por quê? Porque hoje a gente tem a nossa rede social, um lugar onde a gente pode conversar diretamente com as pessoas e as pessoas podem acompanhar tudo que a gente posta. Então isso significa que você tem total controle. Você tem total domínio em como as pessoas te enxergam. Então escreve aí no teu caderno para você não esquecer. Eu tenho total domínio sobre como as pessoas me enxergam. Ok? Então, tudo que eu comunico, tudo que eu mostro, tudo que eu compartilho, gera alguma coisa dentro do meu cliente. Gera desejo, gera vontade de ter, gera curiosidade, gera aproximação, às vezes gera algo ruim. Às vezes gera algo que não é tão legal. Então, eu tenho completamente
poder sobre isso. Eu tenho poder sobre a percepção que o meu cliente tem sobre mim, sobre o meu trabalho, porque eu controlo tudo que eu posto. Então eu controlo o que eu posto nos stories, o que eu posto nos reels, eu controlo o meu cenário, eu controlo como eu falo, eu controlo como eu me apresento, qual roupa eu vou me apresentar, como que eu vou estar vestida, qual música que eu vou colocar nos stories. Então tudo isso são códigos, são símbolos, são significados, entende? Tudo tem um significado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que tudo tem um significado, minha maravilhosa. Quando você tá aqui me assistindo, tudo isso tem um significado. A roupa, a pele, tudo isso comunica alguma coisa. O relógio que eu tô usando tá sem nada no fundo, tá uma coisa em ordem, uma coisa, eu tô com tons completamente neutros. Isso comunica alguma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem esse poder, o poder de dominar a percepção que o cliente tem sobre você. Então, a partir do momento que a gente sabe isso, a gente tem que entender e nos fazer uma perguntinha. O que faria o meu cliente, quer dizer, o que faria a pessoa que está me acompanhando, o que faria a pessoa que está me olhando todos os dias desejar comprar de mim? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para se questionar? Você já parou para observar o que faz com que a pessoa que te acompanha queira comprar de você? E aí a gente se engana quando acha que é só vender o nosso produto, que é só falar da característica, do tipo, compre esse celular porque ele tem não sei quantos de memória, porque ele tem uma câmera assim assado. Isso são características. E a gente acaba vendendo benefício também. O que é benefício? Benefício é falar, o celular serve para ligar e tirar foto. Só que adivinha, não é nem característica e nem benefício que vende. É o significado daquilo na sua vida. Ter um celular, ter um iPhone, por exemplo, ele é um estado social. Ter um iPhone é fazer parte de uma tribo. Ter um iPhone é você ser vista como uma pessoa de tecnologia, uma pessoa que pensa no futuro, que pensa diferente, uma pessoa que não precisa falar nada. Só de pegar o iPhone aqui, ó, você já sabe que aquela pessoa entende de tecnologia. Entende do que é bom ali a nível tecnológico, entende? Então, a gente precisa se questionar quais são os significados que eu preciso comunicar sobre o que eu vendo para que a pessoa que está do outro lado, ela deseje comprar de mim. Eu me torne irresistível. Então, a segunda coisa que a gente vai anotar é que não é apenas vendendo característica e benefício, mas é o conjunto total. O que representa comprar esse produto? O que ele significa na vida do cliente? Ele é ponte para quê? Ele é ponte para quê? Fala para mim, quando você compra um MDA, o MDA ele não é um programa de aceleração que tem X aulas. Isso daí é a parte de característica e benefício, que vai fazer você ter clareza, desenvolver sua mentalidade, aprender a posicionar e aprender a vender. Não, para muitas, o MDA é significado de liberdade, parar de procrastinar, ser dona das próprias escolhas, finalmente parar de rodar em círculos. Então, o que eu preciso comunicar diariamente? Eu preciso comunicar diariamente que eu sou essa pessoa, que eu vivo isso, porque a gente não vende algo que a gente não vive. A gente não vende algo que a gente não entende. A gente não vive algo em que a gente não consegue tangibilizar. Entende? Então, quando você vende algo, você precisa mostrar como aquilo está encaixado no seu contexto e como se encaixa no contexto do seu cliente. Então você pode pensar, Cami, mas não é mais fácil fazer isso quando você vende serviço? Não é mais fácil fazer isso quando você vende talvez um produto físico? Porque eu vendo, sei lá, sobrancelha, eu vendo cílios postiços. Então não é fácil para mim quando eu vendo esse tipo de serviço. Como que eu vou gerar desejo? Você gera desejo mostrando
para aquela mulher que tá te acompanhando, o quanto isso facilita a vida dela, o como você se sente mais bonita. Aí você vai falar sobre autoestima, aí você vai falar sobre várias coisas que são intangíveis, mas que todo mundo sente. Então, quando você tá lá mostrando seu skincare, e aí você tá mostrando o poder que os seus cílios têm, mesmo sem você tá maquiada, e você tá dizendo como você se sente, e você tá mostrando pra ela que isso daí faz parte da tua vida, que você se sente pelada se você não tiver de cílios, ela vai olhar e falar, nossa, eu gostaria de me sentir assim também. E aí, qual é o caminho para que eu me sinta assim? É fazer os cílios? Porque você está agregando todo esse poder àquele produto que você vende. Então, quando você agrega o poder, a autoestima, a parte de se sentir bonita, aquele negocinho que você vende, que pode ser os cílios, pode ser a unha, pode ser o cabelo, pode ser a roupa, pode ser um curso, pode ser... Quando você agrega aqueles sentimentos, aquele poder, aquela sensação ao que você vende, você pluga, a pessoa começa a desejar aquele produto. Entende? Só que muitas de vocês passam a vida toda vendendo característica e benefício, focando no preço, focando em quantas aulas tem, focando quantos fios tem os cílios, focando na parte técnica, focando na parte que é de benefício. Ah, para que serve? Qual que é a função? Você foca muito na função. Ah, os cílios dura 30 dias. Só que você foca pouco ou às vezes nem foca no significado daquele produto ou daquele serviço ou daquilo que você vende na vida. É óbvio que você vai ter que falar da característica do benefício em algum momento da compra, porque as pessoas também elas precisam entender o que elas estão comprando, mas não é o que você fala na maior parte do tempo. Porque se você só vende a parte técnica, se você só vende o preço, se você só vende o benefício, se você só vende a função e característica daquele produto, para que serve, quanto custa e qual é a técnica, aquilo é muito racional. Só que as pessoas, os seres humanos, não compram pelo racional, os seres humanos compram pelo inconsciente, pelo emocional. Então, a gente precisa conversar com o emocional das pessoas, com as motivações centrais. E aí, a gente tem uma pergunta da Cíntia. Cami, as pessoas ainda acham que a estética é futilidade ou só para quem tem muito dinheiro? Ainda mais quando se trata de massagem relaxante. Primeira coisa, a Cíntia, que fez essa pergunta, ela levantou um ponto muito importante que a maioria de vocês tem, que é achar que o que você vende é futilidade. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Todas vocês conhecem a pirâmide de Maslow, que fala sobre a jornada, né, das pessoas, que você começa lá pela sobrevivência, depois pela segurança, depois pelos relacionamentos, depois você vai pra parte de, lazer, depois você vai pra próxima parte, que é a parte de autorrealização. Eu já ensinei isso pra vocês, né? Então, quem não conhece, presta atenção no que eu vou dizer pra vocês. Muitas de vocês acham que o teu trabalho é futilidade. Isso que a Cíntia falou é o que ela acha. Você acha que é futilidade, Cíntia. Sabe por quê? Porque talvez você esteja medindo o seu trabalho pelo seu bolso. Porque se você tivesse certeza absoluta que o seu trabalho muda a autoestima, você sequer faria essa pergunta aqui agora. Você não... mas é que as pessoas não acham que é futilidade? Quem acha que é futilidade? Que pessoas? Me fala o nome delas. Quantas te disseram isso? Quantas chegaram até você e disseram que é futilidade? Ou é apenas uma coisa que você acha porque você está medindo o seu trabalho pelo seu bolso? Você está tentando vender para quem está na base da pirâmide, que é quem está na sobrevivência. Quem está pagando água, luz e está tentando sobreviver, realmente vai achar que é futilidade. Só que talvez você esteja pensando que só existe esse tipo de pessoas que contratam, mas não, existe toda uma pirâmide de pessoas que já passaram da sobrevivência e elas estão lá buscando lazer, relacionamento, elas estão buscando autoestima. E lá em autoestima, elas pagam qualquer preço. Só que muitas vezes a gente ainda está na base da pirâmide e a gente começa a pensar pelo nosso bolso. Não, será que eu pagaria? Porque como eu tô na sobrevivência, eu acho que as pessoas acham que é futilidade. As pessoas quem? As pessoas você.
Então, se você não parar de achar que seu serviço é futilidade só porque ele não é algo de sobrevivência, porque todo mundo pensa assim, se não é comida, água e saúde, é tudo futilidade. Então, chega muita gente pra mim, muitas alunas falam assim, Cami, eu vendo brigadeiro, ninguém vai querer comprar porque é futilidade. Cami, eu vendo roupa, ninguém vai querer comprar porque é futilidade. Cami, eu vendo estética, ninguém vai querer comprar porque é futilidade. Não é que é futilidade, é que você está vendendo para a pessoa errada, para a pessoa que ainda não está no momento, porque tem gente que acha que tratamento estético é essencial, é sobrevivência inclusive. Por quê? Porque existem outras motivações centrais, que não é o dinheiro, que é o medo de ficar velha, o medo de ficar com a cara caída, o medo de perder a jovialidade. Esses dias eu não postei pra vocês que eu tava fazendo botox. Ontem eu fui fazer ultraformer na minha cara, fui fazer bioestimulador, fiz botox, fiz laser pra tirar as manchas. Por quê? Porque pra mim, que trabalho com a minha imagem, que tô aqui diariamente, que passo maquiagem todo dia, que eu tô com iluminação diariamente na minha cara, que eu trabalho com o meu rosto, então eu dou aula, eu faço live, eu faço palestra. Isso pra mim é uma questão essencial. Porque quanto mais apresentável, quanto mais bonita tiver a minha pele, mais agradável eu apareço pro meu cliente e melhor eu fico com a minha autoestima. Então eu vou me sentir mais bonita, ao me sentir mais bonita eu vou carregar menos na maquiagem, ao carregar menos eu prejudico menos minha pele, ao prejudicar menos minha pele eu me sinto melhor, então eu vou aparecer muito mais. Por que você não aparece nos stories? Porque talvez você não esteja achando você com uma autoestima alta, você não esteja achando que a tua pele tá boa. Aí, o que acontece? Você aparece menos. Só que se você aparece menos, você vende menos. E se você vende menos, a sua empresa não cresce. Logo, estética, para quem trabalha com a imagem, é essencial, diria que é quase sobrevivência. Então, vocês precisam entender muito mais sobre o comportamento humano e parar de achar que o que vai fazer você ser irresistível é ficar fazendo um Reels viral do Pablo Marçal tomando cadeirada. E vocês precisam começar a entender sobre seres humanos, que independente do assunto do momento, é intrínseco. É motivação central de seres humanos, de pessoas. Então isso não passa. Daqui 10 anos, você ainda vai conseguir se basear no comportamento humano. E sobre a pirâmide que vocês estão perguntando para eu explicar um pouco mais, se você jogar no Google pirâmide de Maslow, você vai achar a pirâmide de Maslow, certo? Porém, você só vai entender esse raciocínio, que ele é 100% autoral, sobre a pirâmide estar alinhada com motivação de compra dentro do MDA. Porque essa conexão entre pirâmide de Maslow e as necessidades de compra e como você se posiciona é algo autoral do MDA. Você não vai ver em outro lugar, você não vai ver outra pessoa fazendo essa conexão. Então você digite MDA 9 aqui nos comentários e entra na lista VIP. E para de perder tempo achando que você vai comprar um curso de Reels e você vai atingir seu cliente. A gente atinge o nosso cliente quando a gente conversa com a motivação central dele. Quando a gente conversa com as necessidades dele. Entende? Quando você vende estética e você fala assim, olha só, se você trabalha com a sua imagem aqui na internet, você tem dificuldade de aparecer, isso significa que você tem dificuldade de vender. Quanto menos você aparece, menos você vende. E existe algo que vai fazer com que você apareça todos os dias. Talvez não seja aprender a produzir conteúdo, talvez não seja ter calendário editorial, talvez seja você somente estar bem com você mesmo. E isso acontece quando você cuida da sua pele. E eu posso te garantir que quanto mais você aparece, mais você vende. Só que você só vende quando você se sente bem com você. Isso é a importância de você cuidar da sua pele. Vocês estão entendendo? Como passa a ser necessidade para aquela pessoa que trabalha com a própria imagem. E você que vende roupa, você que vende qualquer coisa, se você souber criar essa conexão, se você souber criar esse significado que está acoplado ao seu produto, entre o que aquela pessoa deseja, que vai além da função, que vai além do significado, da característica, e ela tá lá no lugar do significado, você vai vender muito mais. E você não vai ficar se baseando somente naquilo que é sobrevivência, naquilo que é, sabe, água, luz, comida, pronto. Agora,
todo o resto, Cami, ninguém vai querer porque é futilidade? Gente, é importante, é isso, ó, que a Letícia falou. A gente precisa saber quem é o nosso cliente. Porque se a gente não tem essa clareza, é por isso que dentro do MDA, a nossa primeira esfera, que é de mentalidade, é sobre clareza. Eu não fico só na parte de mentalidade falando de toda a parte que é a mais importante de todas, que é as suas crenças, seu merecimento, seu subconsciente, mas eu também falo sobre clareza. Clareza de onde você quer estar e a clareza do cliente que você atende, porque senão a gente não consegue avançar para a próxima esfera, que é posicionamento. Então, se a gente não sabe quem é o nosso cliente, a gente fica achando que o nosso trabalho é futilidade, porque a maioria de vocês talvez não venda o básico da sobrevivência, que é saúde, que é comida, que é moradia. Aí você vai falar, nossa, Cami, eu vendo, sei lá, eu vendo roupa, eu vendo bolsas de luxo, eu vendo iPhone, ou eu vendo estética, eu vendo beleza. Ah, então é futilidade? Não, é porque você não tá tendo clareza quem é o cliente. Porque se você tivesse, você entender em qual lugar esse cliente está na pirâmide de Maslow, e você conversaria diretamente com ele. Porque a pessoa que está lá buscando lazer, ela já passou pelo resto. Não adianta você tentar vender o que está embaixo, entende? Porque ela já passou, então você tem que conversar com as motivações centrais dela. E é por isso que vocês precisam aprender a pensar. Não só para mudar as suas próprias crenças, mas para entender as crenças dos seus clientes, para entender o comportamento, para entender como que o ser humano pensa. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Como que tá a mão aí? Tá escrevendo que nem louca, né? Ó, deixa eu ver como é que vocês estão. Então, minhas maravilhosas, resumindo a parte de você ser irresistível para o seu cliente, você passa a ser irresistível quando você passa a ser necessária dentro daquilo que ele busca. E nem sempre o que ele busca está conversando com a necessidade, mas sim está conversando com o desejo. Senão a gente não veria lojas de luxo com fila. Você vai em outros países, tem fila naquelas lojas da Cartier, da Hermès, que eu não sei se vocês sabem, mas a Hermès tem bolsas que custam 400 mil, tem uma bolsinha lá que custa R$1 milhão. E tem gente na fila para comprar. Por quê? Você acha que ela tá lá na base da pirâmide de Maslow? Não, ela já tá lá em cima, na autorrealização, ela já passou por tudo. Então, para ela, a necessidade começa a ser aquilo que encaixa ela em uma tribo, que pode ser comprar um artigo de luxo, ou que pode ser investir em estética, e que pode ser, talvez, investir em relacionamentos. Então existe um momento ali que ela investe em relacionamentos, é quando você entra em grupos. Você pode pagar para entrar em grupos de networking, grupos de negócio. Você entra no MDA para fazer parte da comunidade do MDA, porque você entende que, nossa, agora que eu já passei da sobrevivência, eu quero falar sobre negócios, eu quero falar sobre ideias, eu quero falar sobre fazer dinheiro. E aí o que acontece? Os meus parentes com cabecinha de concurso público fica me mandando o quê? Fica falando pra mim, esse negócio aí não vai durar muito, pra ser rica, porque ser pobre, porque pobre pelo menos não traz problema. Aí você sente qual necessidade? Você sente a necessidade de pertencer a um grupo que tá falando sobre ideias, que tá falando sobre negócios. E aí você paga por isso. Você vai pagar para entrar no MDA em outubro, no dia 14 de outubro, você vai pagar R$3 mil, não só para ter acesso à metodologia, mentalidade, posicionamento, vendas, mas para ter acesso ao grupo, para ter acesso à comunidade, que eu posto todo dia, que tá vivendo, que tá prosperando, que tá fazendo, que tá acontecendo, que não tá perdendo tempo com outras coisas. Então, o que você precisa entender? Que cada ser humano, cada grupo de pessoas estão em momentos diferentes. Se você não sabe qual é o grupo de pessoas que você vende, você vai acabar comunicando errado ou vai acabar comunicando baseado no que você vive. Então pode ser que você esteja em um momento da pirâmide que não conversa com o momento que o teu cliente está. Por exemplo, se eu fosse conversar só com quem está no meu momento, eu não estaria falando das dores que vocês sentem. Eu não estaria falando de quando eu saí do CLT, eu não estaria falando sobre prosperidade versus sobrevivência. Por quê? Porque eu já passei dessa fase. Só que a minha cliente ainda está nessa fase, então eu preciso
conversar com quem tá nesse momento, que tá querendo crescer, ascender, mas ainda tá presa numa mentalidade de escassez, ainda não consegue se posicionar, ainda não consegue gerar percepção de valor pro cliente, ainda se sente perdida, ainda se questiona sobre sucesso, ainda duvida de si mesma, tem uma autoimagem desalinhada, não se sente merecedora, não sabe vender. Mas se eu fosse conversar com quem já passou por isso tudo e tá na mesma fase que eu não venderia um produto de 3 mil, eu venderia um produto de 50, de 100, de 200 mil. Por quê? Porque aí eu conversaria com pessoas que pagam por esse valor. Só que a minha cliente não é essa. A minha cliente são vocês. Vocês são minhas clientes. Entende? As clientes da Moving são aquelas que vão entrar no PPM para poder aprender a abrir um CNPJ. Então eu vou conversar também de outro jeito com elas. Vocês entendem? Então, minhas maravilhosas, essa live, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Quem é MMDA que tá aqui deve estar assim, meu Deus, Camila tá liberando o ouro que a gente só tem dentro do MDA. Ó, o que eu tô passando aqui pra vocês nessa live é só um grão de areia do que você encontra dentro do MDA. É só um grão de areia de tudo que a gente fala lá, porque a gente fala sobre significado, a gente fala sobre como que as narrativas precisam ser construídas, entende? Então hoje vocês tiveram um gostinho do que a gente tem dentro do MDA. Tá só ouro. Tá só ouro. Então, se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de coisa, para você crescer de verdade, vender, se posicionar, aprender como você pensa e como seu cliente pensa, você digita aqui, ó, MDA9, tudo junto. Você vai digitar MDA9 e você vai receber um direct meu para você entrar na lista de espera do MDA. Você vai se preparar, ok? R$3.000 dia 14 de outubro, 6 da manhã, você vai entrar. E aí você vai conseguir entender muito mais sobre isso que a gente tá falando. A gente vai estar falando muito mais sobre isso. Deixa a live salva, Cami. Deixa a live salva. Vocês gostaram dessa, né? Vão querer rever? Então vocês já sabem, né? Pra live ficar salva, a gente tem que ter meta de comentários. Quando essa live entrar no feed, vocês vão ter até meio-dia pra ter 50 comentários. Só que que comentário que eu quero, Cami? Eu quero qual foi o maior insight da live de hoje. Aquele insight que você falou, nossa, isso daí pra mim valeu. Isso pra mim valeu. Você vai entrar, você vai comentar, até meio-dia tem que ter 50 comentários, e aí eu deixo ela salva pra vocês, porque essa live vale ouro. Todas são incríveis. E essa daqui é aquela que é mais técnica, que a gente não falou tanto da parte mental, só que a gente falou da parte comportamental do nosso cliente. Da parte comportamental que faz o teu cliente passar o cartão pra você. Só que você tá vendendo o quê? Função, característica. Você tá conversando somente com o racional do seu cliente. Enquanto o inconsciente, que é o emocional, é o que faz a compra. O racional, ele só justifica, tá? Toda compra, ela é emocional. Toda compra. Não existe compra que seja racional. Porque toda compra, ela tem ali, alinhado, amarrado com ela, algum desejo que aquele ser humano tenha. Alguma coisa emocional fez com que ele tomasse a decisão de comprar. Entende? Só que isso a gente só fala dentro do MDA, porque vocês aqui fora não estão preparadas para poder ter esse acesso. Por quê? Porque vocês precisam antes ter clareza do seu cliente. Vocês precisam ter clareza sobre o que vocês querem, mudar suas crenças, elevar os seus padrões, senão você não vai conversar com esse tipo de cliente. Porque quando chegar na hora H, você vai começar a se achar menor do que você realmente é. Você vai se questionar sua capacidade, não se sentir merecedora. E aí vocês já sabem, né? Que é porque eu falo todo dia isso. Então esse nível de conteúdo, a gente tem no MDA na nossa esfera de posicionamento. Na nossa segunda semana de MDA. Então, digita MDA9, tudo junto. Você vai receber um direct meu com o link da lista VIP. Entra no grupo, porque as 100 primeiras vão receber nada mais, nada menos do que o nosso diário da realidade desejada. Fora que a nossa turma 9 vai ser aberta de Dubai. Então, vocês imaginem
a atmosfera de abundância, crescimento futuro que vai estar essa turma. Combinadas? Então, vou deixar a live salva. Vocês têm 15 minutos para bater 50 comentários, com comentários bons, hein? Não me vem com emoji, não, que eu vou ficar irritada.